Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Antes de iniciar esse estudo, eu quero dizer que este estudo foi instituído para unir os casais e não separá-los. Portanto, eu quero pedir aos cônjuges que saibam usá-lo. Não use assim para apontar as falhas um do outro, porque ele não foi instituído para isso e também isso não vos seria útil. Use-o para a vossa edificação e aprimoramento, e que cada cônjuge avalie suas próprias falhas ou fraquezas e procure melhorar ou se consertar, para que o vosso matrimônio venha a ser cada dia mais sólido e abençoado por Deus. O tema do nosso estudo é os 9 passos que podem levar um casamento ao fracasso. Amados, esses 9 passos que vou citar agora podem e devem ser evitados pelos cônjuges, para que o casamento não venha a sofrer prejuízos ou venha até mesmo desmoronar-se. Vejamos então quais são esses 9 passos. O primeiro passo é a falta de comunicação. Olha, as portas da comunicação devem estar sempre abertas entre um casal. Por falta de diálogo, a falta de diálogo, ela pode levar um casamento à derrota. Porque quando não há comunicação em um lar, o ambiente fica tenso, desagradável, e isso pode até mesmo levar os cônjuges a uma insatisfação na convivência matrimonial. E essa insatisfação pode resultar na derrota do casamento. Portanto, o diálogo deve ser algo permanente no seio da família, pois o diálogo ele traz alegria, traz união para o lar. A falta de diálogo ele pode ocorrer da seguinte maneira. Por exemplo, o marido chega de um culto ao ar livre, cumprimenta a mulher e vai tomar um banho. Após ele sair do banheiro, a mulher lhe pergunta toda empolgada: "Amor, como foi o culto ao ar livre?" E ele bruscamente responde: "Foi bom." Ela lhe pergunta: "Quem pregou?" Ele responde: "Pastor." Ela torna a perguntar, como que conversa comigo, né? "Foi bastante gente?" Ele responde: "Foi." Podemos notar, amados, neste exemplo, que as respostas do marido para a sua mulher são sempre secas. E note também neste exemplo o tipo de resposta que esse marido dá à sua mulher. São respostas secas que fecham com certeza as portas para o diálogo e deixa a entender que esse tal marido não quer dialogar. Então vejamos que é complicado a falta do diálogo. As respostas devem estar sempre trazendo uma porta aberta para o diálogo. Veja bem, nós entendemos que este marido está respondendo seco para a sua esposa. Mas quando esse mesmo marido, ele sai da sua casa, ou sai com a sua esposa e encontra alguns amigos, o mesmo começa a conversar e a brincar com eles. O que a mulher vai pensar, né? Comigo ele responde seco. Já com o marido, com os colegas, com os amigos, ele já se abre, já sorri. Ela vai pensar o quê? Eu acho que ele considera mais os amigos dele do que a mim mesmo. Então nós podemos notar que a mulher ela pode entristecer com esses tipos de comportamento. Com ela, o marido fechado, com os amigos já aberto. Olha, amados, é duro, mas muitas vezes acontece isso. Existem mulheres que também
elas não são comunicativas. Este exemplo que citei sobre o homem é vice-versa. O mesmo que pode acontecer com a mulher, pode acontecer também com o homem. Então nós vemos aqui, portanto, que não só o marido, mas também a mulher deve ser comunicativa. Então nós entendemos que quando a porta da comunicação está fechada entre um casal, fica até difícil para ambos se aprimorarem. Por exemplo, o marido olha para a sua mulher e vê que ela está fazendo ou usando algo que não está lhe agradando. Ao invés de ele falar, ele não fala, ele fica quieto. E a mulher, obviamente, continua usando ou fazendo aquilo que ele não gosta. E ele com isso vai ficar o quê? Emburrado, nem fala, fica quieto, calado. Agora eu pergunto, como que a mulher vai deixar de fazer ou até mesmo usar aquilo que ele não gosta se ele não fala nada? É difícil, não é? Então, podemos ver que a falta de diálogo pode trazer prejuízos irreparáveis para o casamento. Portanto, é necessário que os cônjuges sejam sempre comunicativos, pois o diálogo, como já disse, traz alegria e harmonia para ambos. Então, que a porta do diálogo realmente possa estar aberta entre os cônjuges, pois assim haverá entendimento. O homem se abrirá com a mulher dizendo: ó, bem, eu não quero que você use esse tipo de saia, eu não quero que você faça isso ou faça aquilo. E assim a mulher, ela mudará de atitude, de comportamento, o marido ficará satisfeito e a alegria e a harmonia continuará reinando no lar. E aí nós veremos que realmente o diálogo ele só tem a trazer benefício para a família. Vamos agora ao segundo passo. Este segundo passo traz como título a má forma de tratar ou educar os filhos. A Bíblia manda os pais educar os filhos, criando-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Mas veja bem, essa educação deve ser de forma coerente à palavra de Deus e de modo que não venha a trazer dano ao matrimônio, porque os filhos têm grande influência na vida de um casal, pois a má forma de tratar ou educar os filhos pode resultar em desavença entre os cônjuges. Há muitos casais que brigam por causa dos filhos. Por exemplo, às vezes na família existe sempre o queridinho do papai e a queridinha da mamãe. Quando o papai vai bater no queridinho da mamãe, ele logo corre para os braços da mãe. E ela diz: não vai bater nele não. Ou quando não, a mulher vai bater, a mãe vai bater no queridinho do papai. E logo o queridinho do papai corre para os braços dele. E o pai diz: vem aqui, filho, no colo do papai. Sua mãe não vai bater em você não. Então a mulher fala: você fica acoitando o erro dele, você não fica aqui o dia inteiro para você poder estar vendo as travessuras que ele faz. O homem diz: é nada, porque quando eu estou aqui, ele não faz isso. Então vejamos neste pequeno trecho, neste pequeno exemplo, que por aí vai começando a contenda entre o casal. E a contenda pode até mesmo gerar, infelizmente, uma separação. Então notemos que dar preferência para um filho ou filha e para outro não é errado. Gera contenda entre o casal. Porque a primazia deve ser dada de igual medida para os dois filhos. E o homem não pode tirar a autoridade da mulher sobre o filho
e nem tampouco a mulher também tirar a autoridade do homem sobre o filho. Ambos, tanto o pai como a mãe, devem ter a mesma autoridade. Quando o pai for bater no filho e ele correr para a mamãe, o que a mamãe deve dizer? Você apanhou porque você fez travessuras. Se você não tivesse feito, não teria apanhado. E se você fizer de novo, quem vai te bater é a mamãe. Essa deve ser a atitude certa. Ou até mesmo quando o pai chega do serviço e o filho corre ao encontro dele e diz: papai, a mamãe me bateu. O pai deve dizer o quê? Olha, se a mamãe te bateu, é porque você mereceu. O que é que você fez? Obviamente a criança vai relatar ao pai e o pai vai dizer: olha, se você fizer isso, novamente, quando eu chegar do serviço, quem vai te bater sou eu. Então a criança, ela não vai ter para onde correr, ela vai ter que entrar pelo caminho da obediência e assim vai evitar o quê? A contenda entre o casal, vai evitar aquelas desavenças por causa dos filhos, porque então aí ambos agirão com sabedoria e com certeza a harmonia continuará reinando no lar se o casal agir com sabedoria na hora de educar e até mesmo tratar os seus próprios filhos. Vejamos agora o terceiro passo: problemas financeiros. Nestes dias que antecedem a vinda de Jesus, o mundo se encontra em grande aperto na área econômica. O número de pessoas desempregadas são assustadores. E se um casal não tiver a vigilância, esse colapso econômico pode até mesmo afetar o matrimônio. Portanto, os cônjuges devem saber administrar as finanças. A má administração das finanças podem trazer problemas para o seio do lar. Há muitos casais que não sabem administrar o dinheiro. Às vezes querem dar o passo maior do que a perna. Por exemplo, um casal vai a uma loja comprar um armário. Chegando lá, compra o mais luxuoso. Vai comprar um sofá, compra o mais caro. Resultado: paga as 2 primeiras prestações e as demais não conseguem pagar. Por quê? O objeto comprado foi o mais caro. Por que não compraram o armário mais simples ou um sofá mais barato, visto que as condições não forneciam possibilidades para comprar um armário luxuoso ou um sofá mais caro? Qual o objetivo do casal comprar o móvel mais caro? Será que é para mostrar para as visitas que a casa deles é a mais bem arrumada, é a mais luxuosa? Olha, amados, quando acontece a má administração financeira, ou seja, quando dá o passo maior que a perna, aí tem que fazer economia. Tem que cortar os gastos para ver se consegue pagar as contas. Qual é o resultado? Às vezes ia fazer uma viagem, tem que cancelar para não gastar. Às vezes ia para a igreja sempre de carro, teve que ir mais a pé para poder economizar gasolina ou até mesmo o passe de ônibus. Então nós vemos que tem que se cortar os gastos. E quando corta os gastos, aí vai tirar o quê? O conforto da família, vai tirar o conforto do casal. Então começa a murmuração, a desavença. Aí um diz para o outro: você não sabe economizar. Você poderia ter comprado um armário mais simples, um sofá mais barato.
Aí a mulher responde de lá: ah, mas se eu comprasse um sofá barato, você ia dizer que estava feio. Se eu comprasse um armário mais simples, você iria dizer que não gostou. Então vemos que realmente traz uma certa contenda, um certo desentendimento entre o casal, a má administração do dinheiro. Então podemos entender o quê? Que a má administração financeira pode levar um casal a murmurar um contra o outro, e com certeza a murmuração só vai gerar desavenças, dissensões entre os cônjuges. Por isso é bom nós darmos os passos aonde a nossa perna alcança. Portanto, você como um administrador, ou você como administradora junto ao seu marido, deve saber administrar muito bem aquilo que o Senhor Deus colocou nas suas mãos. Pois você fazendo assim, você vai estar fechando as portas para que a má administração não venha reinar no seu lar e venha te trazer problemas para o seu matrimônio. Vamos agora para o quarto passo: influência de pais. A influência dos pais no casamento dos filhos podem ser construtiva ou desmoronativa. Se a influência dos pais for boa, prudente, sábia, trará grandes benefícios para o casamento dos filhos. Porém, se for imprudente, sem sabedoria, poderá trazer grandes transtornos, brigas e até mesmo a separação do casal. Portanto, os cônjuges, principalmente recém-casados, devem estar atentos para saber se a influência dos seus pais está trazendo benefício ou prejuízos. Agora, é evidente que os pais querem ver a felicidade dos filhos. Isso aí é uma coisa real, viva. Mas nós temos que entender que alguns pais acabam tendo uma má influência, uma influência assim prejudicial na vida do matrimônio dos seus filhos. Não que eles queiram prejudicar, mas a falta de vigilância, a falta de sabedoria, eles acabam prejudicando. O alvo não é prejudicar, mas a falta de sabedoria, a falta de vigilância, eles sem querer acabam prejudicando. Para expor melhor o que eu quero dizer aqui, eu vou citar um exemplo abaixo. O exemplo é o seguinte: os pais de uma moça recém-casada vão fazer uma visita para ela e, chegando lá, se assentam na sala e começam a conversar. E em meio à conversa, o pai da moça diz: "O que está acontecendo, minha filha? Parece que você está magra. O fulano não está dando conta de tratar de você?" Mas isso ele fala naquele tom de brincadeira. Mas a palavra que este pai falou com um tom de brincadeira acabou ofendendo o seu genro. Aí, logo após os pais da moça irem embora, o rapaz se dirige à sua esposa e diz: "Amor, aquilo que seu pai falou me ofendeu. Que conversa é essa que eu não estou dando conta de tratar de você?" Ela diz: "Ah, amor, ele estava brincando." E ele diz: "Ah, eu não acho que ele estava brincando, não." Ela diz: "Olha, sabe o que eu acho? Eu acho que você não gosta dos meus pais. Ele só estava brincando." Ele diz:
Você defende muito seus pais. Lembra aquela vez que eles vieram almoçar aqui em casa e ele perguntou para você se eu estava deixando faltar mistura e disse ainda: filhinha, você sabe que o papai nunca deixou faltar mistura em casa. Você acha que não é ruim para mim ouvir isso da boca do seu pai? Ela diz: eu acho que isso aí é uma ignorância sua. E começa então a desconversa e a briga entre o casal. Notemos então aqui, neste exemplo que citei, observemos duas coisas. A primeira coisa que podemos observar é a briga entre o casal, por causa das palavras do pai da moça. Briga essa que pode até levar à separação, porque o marido, em uma situação dessa, ele pode dizer para sua esposa: olha, então vai morar então com seu pai, já que ele cuidou tanto bem de você e hoje eu não estou lhe tratando bem, como ele disse, vai morar com ele. Olha que situação complicada que vemos aqui. A segunda coisa, a segunda situação que vemos neste exemplo que citei, é a moça defendendo o seu pai. E essa atitude é errônea e ela não deve agir assim. Por quê? Porque o seu marido, ele se sentiu ofendido pelas palavras ditas pelo seu pai. E talvez o pai dela nem falou isso para ofender, mas sem pensar no resultado que ia dar, ele imprudentemente falou. Agora, a moça não pode defender seu pai. Antes, se o caso vem acontecendo repetidamente, o que ela deve fazer? Ela deve procurar o seu pai e brandamente, carinhosamente e, se for necessário, convenientemente, conversar com o seu pai e pedir para ele não falar ou fazer o que ele vem fazendo, porque o seu esposo se sente ofendido. E assim, seu pai, que com certeza quer o seu bem, o bem da filha, deixará de dizer palavras imprudentes e a harmonia continuará reinando neste lar. Assim também, uma nora pode ser ofendida pela sogra ou pelo sogro. Vou dar um exemplo. A mãe de um certo rapaz vem fazer uma visita para ele. Chegando lá, a nora chama a mãe do rapaz para ver o bebê recém-nascido. E ambas entram no quarto e o filho entra atrás. A mãe do moço olha em cima da cômoda e vê duas calças precisando fazer a barra. E ela incoerentemente diz: filho, leva essas duas calças lá em casa para que a mamãe possa fazer as barras para você. Ele, meio embaraçado, diz: não, mamãe, pode deixar que a minha esposa faz. Após este acontecimento, ambos vão almoçar e logo depois a mãe do rapaz vai embora. Após a sogra ir embora, a mulher então diz ao marido: o que a sua mãe queria dizer quando ela se ofereceu para fazer a barra daquelas duas calças que estavam em cima da cômoda? Ele diz: nada, você sabe que ela é assim mesmo. Ela diz: eu me senti ofendida com aquilo. E será que ela pensa que eu não sei fazer a barra de uma calça? Aquele domingo que ela veio aqui, ela perguntou por que você estava magro e se você estava almoçando na hora certa. Será que ela acha que eu não estou cuidando direito de você? Então o rapaz ou o esposo diz: você falando assim, até parece que você não gosta da minha mãe. Ela não pode falar nada. Ela diz: você defende muito a sua mãe. Manda ela vir aqui passar e cozinhar para você. Olha que confusão.
Olha que situação. Veja que estes dois exemplos que eu citei agora são semelhantes e os resultados e a conclusão são os mesmos. Agora, eu não quero dizer com estes dois exemplos que os pais não podem fazer visita para seus filhos casados. Não, de forma nenhuma, não estou querendo dizer isso. Pelo contrário, é bom que os pais realmente façam visita para os seus filhos casados. Devem sim visitar os seus filhos, principalmente para passar boas experiências, para animá-los nos momentos difíceis, para ajudá-los nos imprevistos da vida. Isso é muito bom, isso é agradável, é louvável diante de Deus. É verdade que os pais sempre querem o bem para os seus filhos. Mas se esse bem for fora dos preceitos de Deus, for de forma incoerente, sem sabedoria e sem prudência, os pais podem até mesmo prejudicar os seus filhos e não ajudar. Eu espero que os amados tenham entendido a visão que eu vos quero passar, ou seja, a minha visão concernente a este quarto passo. E para encerrar este quarto passo, é bom dizer aqui aos casados, aos cônjuges, que quando um moço ou uma moça se casa, ele e sua esposa e filhos constitui-se uma família, de sorte que a primeira família dele ou dela agora é a sua esposa e filhos, depois pai, mãe e irmãos. O que quero dizer com isto é que o dever de cada cônjuge é cuidar para que a sua família não venha se desmoronar por uma má influência, ou uma influência imprudente, ou uma influência sem sabedoria de seus pais. Porque eu conheci um rapaz que chegou em mim e disse: olha, eu estou tendo problemas com a minha família, a minha mulher não está se dando muito bem com os meus pais, e ele tinha até desejo mesmo de mudar de cidade por causa deste problema, porque a família dele estava tendo uma influência negativa no seu casamento. Seus pais, infelizmente, estavam tendo uma influência negativa, e ele estava vendo que a influência imprudente de seus pais estavam causando problemas para ele. Então ele se dirigiu à minha pessoa e falou: olha, eu preciso mudar, ir para longe da minha família, senão eu e minha esposa não vamos viver. Então é necessário nós avaliarmos e entendermos que os pais querem o bem dos filhos, com certeza, mas se esses não agirem com sabedoria, com prudência, infelizmente, eu digo infelizmente, acaba trazendo os problemas, trazendo aí um atrito entre o casal, e podem até trazer uma certa separação. Então, queridos cônjuges, procurem tomar o máximo de cuidado, estar sempre atentos, porque o desejo de Deus é ver no seio da família a harmonia, a alegria e a paz. Estaremos falando agora o quinto passo: falta de amor. Hoje o amor está sendo assim escasso no meio da humanidade. E o amor é indispensável na vida de qualquer pessoa. No casamento, o amor é o grande alicerce. Enquanto o amor estiver no coração dos cônjuges, o casamento com certeza fica firmado. Agora, acabando o amor, dificilmente o casamento subsistirá. Por isso,
é que o diabo ele luta para sufocar o amor que há nos corações dos casais. Porque ele sabe, se acabar com o amor no seio do casal, ele terá mais êxito em seu objetivo, que é separar os casais. Portanto, a mulher deve cultivar o amor que está no coração de seu marido por ela, e o marido também deve fazer o mesmo, cultivar o amor que está no coração de sua esposa. Infelizmente, quantos casamentos têm se desmoronado porque os cônjuges não tiveram ou não estão tendo o cuidado de cultivar o amor. Mas o que os cônjuges devem fazer para cultivar o amor? Em primeiro lugar, os mesmos devem rejeitar, lançar fora o quê? Lançar fora as brigas, dissensões, palavras ofensivas, falta de consideração, falta de atenção, falta de compreensão, maus tratos, enfim. Os cônjuges devem rejeitar tudo aquilo que possa querer diminuir ou até mesmo acabar completamente com o amor existente em seus corações. E por outro lado, os cônjuges devem fazer tudo aquilo que venha cultivar ou vivificar o amor em seus corações. Como que os cônjuges irão assim cultivar o amor? Nós sabemos que os maus tratos, como já disse anteriormente, acaba com o amor, né? Agora, cultivar o amor tem que ser ao contrário. Para cultivar o amor não é brigando, não é discutindo, não é deixando a falta de atenção, não é os maus tratos, não. Isso não cultiva o amor, antes isso acaba com o amor. Mas cultivar o amor é elogiar um ao outro, trocar palavras amorosas, dar presentes fora de datas especiais, como aniversário e etc. Cuidar em agradar um ao outro. Enfim, tudo aquilo que é bom e agradável deve ser mantido no lar, pois isso cultivará o amor entre o casal. Para finalizar, quero dizer aos cônjuges que procurem cultivar o amor em vossos corações, pois fazendo isso, vocês só trarão benefício para vocês mesmos. E lembre-se sempre que o amor é também uma das principais colunas deste grande edifício que é o casamento. Vamos agora falar sobre o sexto passo, que é a infidelidade conjugal. Hoje vivemos em um mundo onde a traição hoje está sendo comum. Ela está presente em todas as camadas sociais. Agora, é bom dizer que a infidelidade conjugal não é um ato prazeroso, mas sim um ato desonroso. Provérbios 6:33 nos diz isso. A infidelidade conjugal, depois de praticada, gera tortura emocional, tanto no cônjuge que traiu, como no cônjuge que foi traído. Na realidade, a infidelidade conjugal só traz prejuízos e não benefícios. A Bíblia chega a dizer que o que adultera com uma mulher é falto de entendimento e destrói a sua própria alma. Provérbios capítulo 6, versículo 32. E mais, o seu opróbrio, ou seja, a sua desonra, nunca se apagará. Provérbios capítulo 6, versículo 33. Infelizmente, nestes últimos dias que estamos vivendo aqui na terra,
está acontecendo muitas separações, muitos divórcios e muitas infidelidades conjugais. A infidelidade conjugal, as separações e os divórcios têm aumentado assustadoramente. E uma das causas por que o número de divórcio, de separação e de infidelidade conjugal tem aumentado é a prostituição e a lascívia. Hoje, as novelas ensinam o marido a trair a mulher e vice-versa. Os filmes imorais que ensinam até mesmo muitas crianças e adolescentes a se prostituir. Grupos de músicas que fazem músicas com ritmos eróticos, estimulando a juventude, as crianças e até mesmo os adultos à prostituição. Hoje existem letras de músicas que mandam a mulher largar o marido e o marido largar a mulher. Enfim, as revistas e as propagandas imorais, tudo isso que citei acima, contribui para o aumento de divórcio, de separação e de infidelidade conjugal. Portanto, os cônjuges devem fechar os ouvidos para as músicas profanas. Levítico, capítulo 14, versículo 17. Devem também fechar os olhos para a televisão, que é um elemento muito prejudicial aos casais, porque além de estimular a infidelidade conjugal, ele rouba a maior parte do tempo dos casais estarem a sós conversando. Às vezes o casal conversa meia hora somente, mas diante da televisão ele fica 7 horas assistindo os programas, e quando é a hora de conversar com a esposa ele não tem tempo. A televisão tem roubado um grande tempo da pessoa. Infelizmente muitos não têm percebido isso. Então é necessário que os cônjuges fechem os olhos para a televisão e também para as revistas imorais. Você pode meditar isso no Salmo 101, versículo 3. Você vai encontrar ali que realmente o salmista diz que ele não colocaria os seus olhos em coisas más, porque ele sabia que isso poderia prejudicar não somente aí a sua vida matrimonial, como principalmente a sua vida espiritual. Olha, na verdade, os cônjuges devem rejeitar tudo aquilo que pode estimulá-los a cometer a infidelidade conjugal, porque esse ato, além de trazer prejuízos para o matrimônio, é um ato pecaminoso e que Deus abomina. Que Deus nos guarde de tal pecado. Amém. Passaremos a falar agora sobre o 7º passo, que é a mulher fazer o papel social do marido. Isso é uma coisa muito séria. Talvez para muitos isso não tenha significância, mas é algo sério. A mulher, ela foi feita para estar ao lado do homem, auxiliando-o nos compromissos cotidianos. Mas todavia a ela, ou seja, a mulher, não cabe a responsabilidade de chefiar a casa. Mas quando o marido negligencia, ou seja, não faz o seu papel de líder, de chefe de família, acaba infelizmente ficando para a mulher resolver os problemas, ou seja, chefiar a casa. E isso não é bom, isso traz problemas. O dever do marido é cuidar do lar, da educação dos filhos, prover o alimento para a família, consertar uma torneira que está com vazamento, enfim. Ele deve estar à frente das coisas que têm que ser resolvidas. Deve estar sempre zelando da família e do lar.
Mas quando o marido não cumpre o seu dever, então a mulher tem que fazer tudo. E a mulher não foi criada para fazer o papel do homem, porque ela não tem uma certa estrutura para isso. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco. Você pode ler isso em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, a parte B do versículo. Foi feita uma pesquisa com as mulheres e ficou comprovado que nestes últimos tempos as mulheres têm sofrido muito de problemas de coração, depressão e até mesmo a hipertensão. A razão disso qual é? É que nesses dias que estamos vivendo, a mulher muitas das vezes tem que trabalhar para ajudar o marido, cuidar da educação dos filhos e, em alguns casos, ela tem que chefiar o lar. E essa excessiva ocupação tem causado todas essas doenças nas mulheres, as quais Deus as criou para estar assim ao lado do homem. Quando o homem não executa o seu papel de líder, as coisas que era para ele fazer, a sua mulher obriga-se a fazer. Ela tem que fazer. Se ele não faz, ela tem que fazer. Mas como a mulher não foi feita para liderar, ela começa a estafar-se, começa a se irritar e começa até mesmo a dizer a seu marido: eu não aguento mais, você não se preocupa com nada, tudo eu. O marido com certeza não vai gostar de ouvir isso e vai começar a revidar. E aí começa a contender e começa o desentendimento. Certa irmã um dia procurou o pastor da igreja e disse: olha, eu não sei o que eu faço com o meu esposo. Ele não assume o seu papel, ele não toma a direção da casa, ele não lidera o nosso lar, e sobra tudo para mim. Eu tenho que estar indo atrás de pedreiro para construir, para reformar a casa, eu tenho que estar indo ao mercado, à escola, sobra tudo. Meu esposo, ele é um inerte. Olha que situação. A mulher diz que não estava mais aguentando mais, procurou o pastor para estar aconselhando a ela. Então vemos que a mulher fazer o papel do marido é prejudicial ao casamento. Vamos tomar cuidado para que este passo nós não venhamos dar. Para finalizar esse 7º passo, quero com muito amor exortar os maridos que cumpra com diligência o seu papel de líder, para que a harmonia seja uma realidade no seio da sua família. Não quero aqui com isso dizer que não é dever da mulher ajudar o marido. A mulher deve ajudar o marido. Foi para isso que Deus a criou. Mas as responsabilidades maiores são para nós homens. As coisas que a mulher não consegue fazer, pois são os vasos mais fracos, então cabe a nós, maridos, fazer. E que Deus realmente nos ajude a estar executando bem, com diligência, o nosso papel de ser chefe de família. Vamos falar agora sobre o 8º passo: ciumeira. Existe uma diferença entre ciúmes e ciumeira, ou entre a palavra ciúmes e ciumeira. A palavra ciúme significa zelo amoroso. Todo cônjuge tem um certo zelo pelo outro. É aquele certo cuidado,
é meu esposo, é minha esposa. Realmente nós temos que cuidar daquilo que é nosso. Afinal de contas, é carne da nossa carne. E o zelo é normal. Agora, a ciumeira não é bom. Ela traz problemas. A palavra ciumeira significa ciúme exagerado. Há uma diferença entre ciúmes e ciumeira. Ciúmes não é exagerado, ciumeira é. Por exemplo, quando há apenas ciúmes ou zelo amoroso, o cônjuge só vai pedir para o outro afastar-se de alguém se esse alguém for uma pessoa para frente ou tenha uma má fama de destruidor ou destruidora de casamentos. É claro, isso é óbvio. Se o marido sabe que aquele irmão é cheio de más intenções, um homem sem caráter, ele vai dizer à sua esposa: vigia com aquele irmão lá, porque a fama dele não é boa. Ou vice-versa, a mulher também pode dizer para o seu marido: olha, vigia com aquela irmã lá, porque ela é só o sangue. Isso é normal. Essa é uma atitude de zelo e não de ciumeira. E mais, quem não gosta de ser alertado sobre o perigo? A não ser aqueles que querem pecar contra Deus. Na verdade, todos os cônjuges devem proteger seu casamento e vigiar mesmo com aqueles que, mesmo dentro da igreja, ainda dão ocasião à carne. É verdade, há pessoas que dão ocasião à carne. Agora, é verdade também que todos nós estamos sujeitos às tentações, mas não é porque somos tentados que vamos ceder à tentação. Temos que ficar com a Bíblia. Ela diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Mas, infelizmente, há pessoas que mesmo dentro da igreja, talvez até por uma fraqueza, acabam dando ocasião à carne. Agora, amados, ao contrário dos ciúmes, o cônjuge que tem ciumeira fica complicado, porque seja com a pessoa que for, se é um destruidor de casamento ou não, seja a conversa que for que seu cônjuge estiver conversando com outra pessoa que ele já ciúma, qualquer coisa é motivo para ele chamar a atenção de seu cônjuge, qualquer coisa, qualquer. Veja este exemplo. Existe na igreja a irmã que é a regente do círculo de oração. E vamos supor que o seu marido tem um ciúmes exagerado, ou seja, a ciumeira. O que vai acontecer? Só dela conversar com o tocador sobre os hinos que serão ensaiados, o seu marido já lhe chamará a atenção, dizendo: para ensaiar os hinos, tem que ficar conversando com o tocador? Mesmo que ela responda: mas ele não vai saber tocar se eu não lhe passar os hinos direito. Com certeza ele não aceitará isso, porque a ciumeira não lhe permitirá aceitar isso como uma coisa normal, como uma atitude normal. Pois a irmã que é regente tem que passar os hinos para o tocador. E isso é necessário, todos nós sabemos disso. Mas a ciumeira é anormal para compreender isso. E acaba causando desavença entre o casal. Não é fácil uma mulher ter cargo na igreja quando seu marido, infelizmente, é ciumento.
Quando não, é a mulher. Às vezes, porque o marido ficou responsável para pegar os nomes dos irmãos e dar informações sobre uma determinada viagem para um congresso, já é o bastante para a mulher ciumar. Veja este exemplo. Certo irmão de uma determinada igreja ficou responsável para formar uma caravana para ir a um congresso. Este irmão estava dentro da igreja quando sua esposa subitamente lhe disse: amor, vou ao banheiro e daqui a pouco eu volto. Enquanto ela estava no banheiro, uma certa irmã aproxima-se de seu marido e diz: irmão, que hora vai sair o ônibus? Ele diz: tal hora. E que hora vai sair de lá? Ele me responde: tal hora. Quanto é que tem que pagar para ir nesta viagem? E neste exato momento, antes do seu marido até mesmo der a resposta, a esposa dele sai do banheiro e vê a irmã conversando com seu esposo e já chega de cara feia. E com esta mesma cara feia, esta dita irmã vai até chegar em casa. Chegando em casa, já começa aquelas indagações. O que aquela irmã queria? Ele responde: ela queria saber sobre a viagem. Ela diz: mas precisava chegar tão perto para conversar? Ele diz: ela não estava perto não. Ela diz: estava sim, eu vi. Ah, eu acho bom você conversar com o pastor e entregar essa tarefa para outro. Ele diz: aquela irmã é direita. Ela responde bruscamente: direita? Direita sou eu. E ali então começa a briga. Quando um cônjuge tem ciumeira, ele vê até demais. Todos viram que aquela irmã não estava muito perto daquele irmão para lhe pedir a informação. Mas a sua esposa, por causa da ciumeira, ela enxergou a irmã muito perto de seu marido. A ciumeira realmente traz problemas. E olha, quando a ciumeira acontece repetidamente ou com frequência, as brigas também acontecerão com frequências. E começará a trazer o quê? Aborrecimento para o cônjuge ofendido. E isso pode até causar uma separação. Infelizmente, quantos casais se separaram por causa da ciumeira, porque um dos cônjuges tinha este problema. Olha, amados, como podemos ver, a ciumeira, ela tem que ser tirada do meio dos casais, pois ela só traz prejuízos. E você não quer que seu casamento tenha prejuízos, não é? Para finalizar este 8º passo, quero aconselhar o cônjuge que tem ciumeira, ou seja, o ciúmes exagerado, que busque a libertação de Deus, antes que a ciumeira venha prejudicar o seu matrimônio. Busque: Senhor, me liberta. Eu não quero ter ciúmes da minha esposa, eu não quero ter ciúmes do meu marido. Eu tenho certeza, se você buscar de coração, em jejum e oração, Deus, que quer ver o bem do seu matrimônio, lhe atenderá e resolverá o seu problema. Vamos agora falar sobre o 9º passo: deixar de pagar a devida benevolência. Este 9º passo está baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. Nós podemos ver neste versículo que o apóstolo Paulo
exorta os cônjuges a pagar a devida benevolência um para com o outro. Ou seja, cada cônjuge deve atender os desejos sexuais normais um do outro. Quando um cônjuge não atende o desejo do outro, ele simplesmente está expondo o seu casamento às tentações de Satanás. Podemos ver isso no versículo 5 do mesmo capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 5, a última parte do versículo. Portanto, nós vendo isso, os cônjuges devem fazer o quê? Quando a esposa é procurada pelo marido, é bom esta atendê-lo. Ou quando o marido for procurado pela sua esposa, é bom ele atendê-la. Agora, é claro que nem sempre um cônjuge está preparado ou em condições de atender o outro. Existem as exceções. Às vezes ele está doente ou está emocionalmente abalado ou está fisicamente esgotado. Aí entra a compreensão da parte do cônjuge que não foi atendido. Agora, se não está doente, se não há uma justa justificativa, o cônjuge que foi procurado deve prontamente atender o cônjuge que o procurou, pois é assim que nos ensina a Bíblia Sagrada. Mas hoje, infelizmente, há muitos cônjuges que não estão levando a sério esta área, principalmente as mulheres que, por sua vez, em regra geral, são menos carentes nesta parte do que os homens. E às vezes acabam deixando os seus respectivos esposos em situações difíceis. E muitos acabam até caindo em um ato extraconjugal. Portanto, é bom cada cônjuge fazer a sua parte, para que por falta de atenção sexual um para com o outro, seu matrimônio não venha sofrer alguma ruptura. Estou sendo assim bastante cauteloso com as minhas palavras, porque muita gente terá acesso a esse estudo, pessoas não casados, casados, adultos, não adultos. Estou sendo bastante cauteloso nas minhas palavras, mas eu acredito que está dando para os casais entenderem o que eu estou querendo dizer. Para concluirmos este 9º passo, ainda quero citar um versículo bíblico muito explicativo, que está registrado em Provérbios, capítulo 5, versículo 15, que diz: bebe a água da tua cisterna e das correntes de teu poço. Olha que interessante. Aqui, o sábio Salomão exorta o homem a beber água da sua cisterna. Se lermos todo o texto, vamos entender que esta cisterna é a esposa ou o esposo. Aqui, a esposa, o marido, ou seja, cada cônjuge é comparado a uma cisterna de água, ou seja, a um reservatório de água, onde um cônjuge, como um reservatório de água, sacia a sede sexual um do outro. Assim ambos estarão saciados e não serão tentados a beber água em outra cisterna, principalmente
cisterna estranha. Agora, se a mulher, como uma cisterna de água, não saciar a sede sexual de seu marido, ou seja, toda vez que ele a procura, ela diz não, esse tal marido poderá ser tentado a buscar água em outra cisterna, e isso poderá resultar num fracasso matrimonial. Da mesma forma, o marido, como uma cisterna de água, deve saciar a sede sexual de sua esposa, para que esta não venha também a ser tentada a beber em outra cisterna. Portanto, cada cônjuge deve saciar a sede sexual um do outro, para que seu cônjuge não venha a ser tentado a beber em outra cisterna, pois quem já está saciado dificilmente aceitará beber mais água, e principalmente em uma cisterna estranha. Deu para os amados entenderem a colocação do sábio Salomão e entender como é importante esta área. É uma área delicada onde muitos se receiam ensinar os casais. Tem tantas coisas lindas aqui neste capítulo 7, mas infelizmente há poucos que entram nessa área por ser um tanto delicada. Mas esta é a verdade, que deixar de pagar a devida benevolência é um perigo muito grande para o casamento, tá certo? Antes de finalizar este 9º passo, eu quero deixar aqui duas coisas bem nítidas, ou seja, duas coisas bem claras aqui. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro é a seguinte: quando eu falo de sede sexual, não é aquela sede incontrolável e desenfreada que leva os cônjuges a praticar atos sexuais ilícitos e condenáveis pela Bíblia. Não, não é. Mas sim a sede normal, moderada e deixada por Deus. E além do mais, um casamento alicerçado só no sexo não subsistirá. Espero que você tenha entendido esta primeira coisa que quero deixar claro aqui. A segunda coisa, se um cônjuge adulterou ou adulterar porque seu cônjuge não lhe deu assistência, não venha esse dito cônjuge querer justificar-se dizendo: adulterei porque meu esposo ou minha esposa não me deu assistência, porque um erro não justifica o outro. O cônjuge que não deu assistência errou. Se podia dar assistência e não deu, certamente ele errou. Só que querer pôr a culpa no cônjuge que não deu assistência é cometer mais um erro, pois Adão tentou fazer isso. Quando ele disse para a sua mulher Eva, aliás, quando ele disse para Deus: ah, Senhor Deus, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Você pode ler isso. Adão tentou colocar a culpa em Eva. Agora eu pergunto, mesmo querendo colocar a culpa em Eva, Adão ficou sem punição? Dê uma lida lá. Portanto, como já disse, um erro não justifica o outro. O bom mesmo é não só os cônjuges, mas também os solteiros, os viúvos, os separados, fugirem da prostituição, do adultério e da fornicação, e pedirem ao Espírito Santo que domine suas vidas, pois só assim conseguirão ou conseguiremos vencer as obras da carne. Para finalizar, quero com muito amor e respeito dizer aos cônjuges: não vamos dar esse 9º passo para que ele
não venha trazer prejuízos para o nosso casamento. Antes, vamos seguir a orientação bíblica. Vamos seguir a orientação bíblica, pagando a devida benevolência, pois assim estaremos fechando as portas para as tentações de Satanás. E o meu Deus faça os casais compreender isso, esta verdade que está na palavra de Deus. Bom, chegamos aos instantes finais deste estudo. E para finalizá-lo, quero dizer que não é só esses 9 passos que pode levar um casamento ao fracasso. Existem outros, como a bebida alcoólica, as agressões físicas, mal lembranças do passado, enfim. Mas eu gostaria de enfatizar mais um passo aqui, que é deixar de valorizar o cônjuge pelo que ele é, ou seja, deixar de olhar para as qualidades do cônjuge como um cônjuge atencioso, amoroso, cuidadoso, honesto, fiel, enfim, deixar de olhar essas qualidades e começar a olhar somente para a aparência, como começar a dizer: quando eu casei com ela, ela tinha um corpo perfilado, ela era mais bonita. Ou, quando eu casei com ele, ele tinha um corpo atlético, era bonito. Eu quero dizer que este passo também pode ser até colocado aqui nesse estudo como o 10º passo que pode levar um casamento ao fracasso, porque ele é, sem sombra de dúvida, um passo perigoso. Satanás tem lutado com os cônjuges, jogando seus dardos, dizendo: larga dela, arruma uma mais nova, uma mais bonita, larga dele, arruma um mais novo, um mais bonito. Olha, infelizmente, quantos cônjuges têm deixado seu cônjuge e acaba indo morar com uma pessoa mais nova ou supostamente mais bonita? Principalmente da parte dos homens. Quantos homens na faixa de 40 a 55 anos mais ou menos deixaram suas esposas e foram morar com uma jovem de 18, 20, 23 anos mais ou menos? Hoje estamos vendo isso, principalmente no meio da alta sociedade, pois muitas das vezes há interesse financeiro na maioria destas jovens que se envolvem com homens muito mais velhos do que elas. Bom, o tempo aqui do CD não nos permite prosseguir mais. Mas olha, amados, qualquer passo, seja ele qual for, se você perceber que está prejudicando o seu casamento, busque a ajuda de Deus e o abandone imediatamente. Que Deus abençoe a cada casal e que este estudo possa ter vos instruído e vos edificado, pois esse é o meu desejo. Amém. Vamos fazer uma oração neste momento. Glorioso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, de oração, eu venho pedir a Ti, ó Pai, de toda a minha alma, que o Senhor possa, meu Deus, tocar neste momento em cada casal, ó Deus, que está sofrendo, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, tenha compaixão, Senhor. Quantos lares sendo destruídos, Senhor, quantos lares, ó Deus, sendo atacados, meu Pai, por Satanás. Mas neste momento, ó Pai, eu apresento este casal agora, meu Deus. Coloca tuas mãos poderosas, meu Pai. Ó Deus, ajuda este casal, Senhor. Peleja por este casal. Ó Deus,
tenha compaixão. Não permita, meu Pai, que Satanás venha destruir este lar. Coloque as tuas mãos, ó Deus, Senhor da minha alma. Trabalha de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa, trazendo, meu Deus, a harmonia, trazendo o amor, meu Pai, trazendo, Senhor, a compreensão, o perdão, ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai. Tenha misericórdia, abençoa este casal, Senhor, abençoa este casal poderosamente. Meu Deus, dai a tua graça, meu Pai, dai, Senhor da glória, a tua proteção divina, meu Deus. Tenha misericórdia, confirma, meu Pai, a sua bênção, a sua vitória sobre este casal. Eu te peço, meu Deus, nesta curta oração, no nome do teu Filho Jesus, ó Deus, socorre este casal, socorre, meu Pai, e dá vitória, e não deixa, meu Deus, este casamento se desmoronar-se, não deixa este casamento, Senhor, ir ao fracasso, mas sustenta nas tuas mãos, no nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém, Senhor.